Então, como nós estávamos dizendo, é, os dois vídeos que eu mandei para vocês referem-se ao capítulo um, né? Que fala sobre as substâncias e os fenômenos a elas relacionados. Acho que ficou parte um e parte 2, se eu não me engano, lá nos vídeos. E com isso a gente conseguiu ver toda a teoria, né, do capítulo um, tá? Que fala para a gente, né, desde a matéria até o surgimento de substâncias, né? Nós vimos que a matéria pode ser encontrada nos três estados físicos que nós conhecemos, né? Sólido, líquido ou gasoso, e que de acordo com a variação da temperatura pode ocorrer mudanças, né? Que são denominadas, cada uma dessas passagens tem o seu nome específico. Pedro chegou aí, né, gente? Então, com isso, gente, nós vimos também que a matéria, né, ela pode dar origem a substâncias, né, que podem ser simples ou compostas. As substâncias simples são aquelas que são formadas, né, são compostas de um único tipo de elemento químico, independente da quantidade, né? Podem ser dois, três, 10, quantos forem, mas se for só um tipo, ela é classificada como substância simples. E as substâncias compostas, né, que são formadas por dois ou mais tipos de elementos químicos diferentes, tá? Não importa a quantidade desses elementos, desde que eles sejam distintos, nós teremos a constituição de substâncias compostas. E quando essas substâncias se misturam, né, elas formam para a gente as misturas, que podem ser homogêneas, aquelas que não apresentam distinção de fases, né, não tem alteração com o acréscimo de uma substância em outra, né, tem uma uniformidade, então a gente não vê nenhuma separação, né, por isso o nome homogêneo, igual, né, em todas as partes. Que lembra, né, sempre que a gente fala desse tipo de mistura, a gente pode falar da mistura de água e sal, de água e álcool, né? Essas aí tradicionais que a gente sempre lembra para exemplificar. E o outro grupo são as misturas homogêneas, né, que fazem a divisão, né, na hora de se misturar. Então nós temos no mínimo duas fases nesse tipo de mistura, né? Que podem ser também denominadas, né, uma mistura homogênea, que forma duas fases, ela é denominada bifásica, que forma três, trifásica, que forma quatro, polifásica, certo? E essas misturas homogêneas, né, um exemplo que a gente sempre lembra também é a mistura de água e óleo, né? Eles não vão se misturar, o óleo vai ficar por cima e a água por baixo. Lembrei vocês também que nesse tipo de misturas homogêneas, vocês têm que tomar muito cuidado quando perguntam para vocês se o número de componentes da mistura é o mesmo número de fases, né? Nem sempre isso acontece. Porque nós podemos ter uma mesma substância em estados físicos diferentes. Um exemplo é a mistura de água e gelo. É a água no estado sólido e líquido, né? E na nossa última aula, tratamos então dos tipos de separação, né, dessas misturas. Que vocês viram lá, são vários tipos, né, que nós podemos utilizar. E o que é importante a gente guardar? É que a gente tem que identificar qual é a mistura que nós estamos trabalhando, porque dessa forma a gente consegue fazer a separação das substâncias de uma maneira melhor
e tendo um melhor aproveitamento das mesmas, tá? Então, vocês devem ter visto lá no vídeo que a gente tem métodos de separação que são melhores para mistura homogênea e métodos que são melhores para misturas homogêneas. Então, fiquem sempre atentos a isso, tá? E, por fim, falamos dos fenômenos, né, ou transformações, que nós dividimos em dois grupos, que são os fenômenos físicos, aqueles aonde a estrutura da matéria não é alterada, né, não tem mudança, e são considerados reversíveis também. Até falei para vocês lembrarem das mudanças de fase, né? A gente consegue ver isso bem nítido, porque eu posso ter água no estado sólido, transformá-la em líquido e retornar para o sólido, né? Isso só preciso de alterar, modificar a temperatura. E já os nossos estados, os nossos fenômenos químicos, eles são mudanças irreversíveis, né? São aquelas que alteram a constituição da matéria, aquela que surge, né, que faz com que uma nova substância seja formada, tá? Então, é o que nós falamos das reações químicas, né, que vão acontecer ali. Então, por isso que a gente denomina esses fenômenos como irreversíveis, né? Não tem como a gente voltar ao estado inicial, certo? Peguei um resuminho aí, né, das nossas duas últimas aulas. E agora, gente, são os exercícios. Vocês já começaram a fazer os exercícios da apostila? Que está na nossa página 14. Alguém já fez? Ou ainda não? Nenhum dos quatro fizeram? Felipe não. Mariana também não. Falta o Pedro e a Paula. Acho que não também, né? Então, mas vocês estão com a apostila aí, né? Todo mundo está acompanhando a aula com a apostila? Ah, a Paula também não fez, não. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou dar um tempinho para vocês começarem a fazer os exercícios. E depois a gente vai corrigindo, pode ser? Concordam aí com esse método da aula? Então, beleza. Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem para mim até a número 5. Pode ser? Eu vou esperar aqui então um pouquinho. Gente, se tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar. Estou aqui.
Pedro saiu. Terminaram? Ainda não. Vamos fazer a correção, gente? Posso começar? Aí, vocês podem ir colocando para mim as respostas aí no chat, tá? Porque aí acho que fica mais fácil, né, para a gente poder verificar aí quem errou, quem acertou. O número 1 pede para vocês classificarem os fenômenos abaixo como físico ou químico. Tá, o Felipe está com dúvida na 3. Ah, tá. Pediu para vocês identificarem como separar as seguintes misturas. Então, o Felipe, o que que você vai olhar aqui? É, os métodos de separação que nós temos, tá? Então, quando você tem uma mistura de areia e malha de ferro, qual que é o método de separação que você vai usar? Ah, Liliana, não guardei não, né? Tem vários aqui, eu ainda estou em dúvida. Vai lá, dá uma consultada, dá uma olhada, que você vai conseguir identificar, né? Que qual o método que usa para fazer essa separação. E assim, todos os tipos de mistura que nós temos aí, tá? Quase todos aqui, gente, a gente já eu usei como exemplo na nossa aula sobre separação de misturas, métodos de separação. Acho que o único que não aparece lá é a água com a gasolina. Deu uma luz aí, Felipe? Deu para ajudar? Beleza. Podemos conferir pelo menos a número 1? Vamos lá? Letra A. Bater prego em uma porta. É fenômeno químico ou físico? O que vocês colocaram aí? Felipe já respondeu. Meninas, Mariana e Paulo, o que vocês puseram? Paulo também. Não falta a Mariana. Mas será que a Mariana caiu, gente? Ah, tá aqui. Beleza. Então, tranquilo, todos três acertaram, né? Fenômeno físico. Tem dúvidas, né?
nós não estamos mudando a composição, né, da nossa porta, né, só estamos ali colocando um prego que a gente pode retirar e voltar ao estado inicial. Letra B, cortar madeira, físico ou químico? Beleza. Físico, né? Isso aí. Então, a gente também não está fazendo nenhuma mudança na essência dessa matéria, que no caso é a madeira aí, né? É a mesma coisa que eu falei com vocês lá, dando exemplo de rasgar a folha, né? Então, ótimo. Letra C, queimar lenha. Uhum. Químico, muito bem. Quando a gente faz, né, a queima ou coloca uma determinada substância em combustão, nós estamos alterando totalmente a essência daquela substância, né? É uma ação que a gente não tem como retornar ao estado inicial. Letra D, produzir sabão. Uhum. Então, olha só, Paula, quando a gente vai. Não sei se você já viu, o Felipe e a Mariana acertaram, é um fenômeno químico mesmo. Não sei se você já viu, tem pessoas que fazem até sabão em casa. O que que eles usam? A base é gordura, né, que já foi usada, sabe, que vai jogar fora, e colocam ali a soda cáustica. Basicamente a mistura é essa, tá? Claro que o pessoal coloca amaciante, sabão em pó, para tirar um pouquinho aquele cheiro de gordura. Então, pensa comigo. Vamos imaginar esse processo bem rústico, né? Claro que esse processo industrial, né, é feito de outra forma, né? E em muitas quantidades. Então, você tinha inicialmente a gordura, misturou com a soda cáustica e produziu sabão. É uma nova substância. Então, por isso, é um fenômeno químico, né? A gente não tem mais nem a gordura, nem a soda cáustica. As duas se juntaram e formaram uma terceira substância nova. Deu para entender? Letra E. Dessalinização da água do mar. Felipe colocou que é químico. Paula químico e Mariana químico. Gente, se eu tirar o sal da água, eu consigo colocar, não consigo? Eu não consigo voltar ao meu estado inicial. Você vai falar assim, não. Mas assim, eu tô falando isso para vocês trazerem para um espaçozinho menor, tá? Vinícius, tá? A gente pegar a proporção da água do mar, né? Assim, é muito grande, né? Então, traz para um espaço menor, tá? Tem como você misturar de novo. Então, é um fenômeno físico, tá? E não químico. Vinícius, a gente está corrigindo os exercícios da página 14, o número 1 aí da apostila, tá? Então, letra S, vocês corrijam aí, por favor. É fenômeno físico. Letra F. Produção de energia elétrica em uma bateria de automóvel. Químico. Felipe já colocou. A Mariana não fez. Minha Paula. Vinícius, se você quiser responder também, tá? Fica à vontade. Paula também não fez, não? Químico, mas está com dúvida. Olha, realmente o Felipe e a Paula acertaram. É um fenômeno químico, né? Quando a gente fala dessa transformação aqui da produção de energia, né, é quando a gente dá aquela virada na chave do carro, tá? O que que vai acontecer? Vai acontecer uma reação ali, né?
né, vira ali, faz o cliquezinho do carro e o motor começa a funcionar, tá? E sai até uma faísquinha na hora que isso acontece. Então, realmente é um fenômeno químico. Ótimo. Entendeu, Mariana? Tranquilo aí? Letra G agora. Não, a F, né, primeiro. Não, a F a gente acabou de corrigir. Produção de energia mecânica pela combustão da gasolina. Então, agora é a energia mecânica que a gente está produzindo, né? Beleza. Tanto o Felipe quanto a Paula colocaram químico. Isso aí. Se falou em combustão, gente, está acontecendo a queima de alguma coisa, né? Então já falei com vocês um exemplo lá da queima de uma folha, né? Não tem mais como a gente retornar. A essência foi toda alterada. E letra H, liquefação de um gás. O que vocês colocaram nessa? Químico, químico também a Mariana e a Paula, químico. Meninos, o que eu falei quando a gente retomou rapidinho esses assuntos aí dessas duas aulas? Oh, o Vinícius também já fez, que beleza, químico também. Só que aqui nós estamos falando de mudança de estado, né? A liquefação é a passagem, né, do estado gasoso para o líquido, que os gases sofrem, tá? Então, é fenômeno físico, ele é reversível, ele tem como a gente retornar ao estado inicial, tá? Fiquem atentos a essas palavrinhas, né? Talvez vocês ainda não estejam acostumados, mas lá no esquema de mudança de estado, na aula de número 1 nossa aí, tem todas essas denominações, tá? Tá no quadro, lá na página 2 da nossa apostila, tá? Tem o nome, né, de todas as passagens, tanto com o aumento de temperatura, quanto com a diminuição, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá para não cometerem erro a respeito disso. Falou em mudança de estado, falou em fenômeno químico. A número 2. Quais substâncias abaixo são simples e quais são compostas? Então, retomando rapidamente, substâncias simples, aquelas que possuem um único átomo, né? Independente da quantidade. E composta, aquela que é formada por dois ou mais átomos. Vamos lá, letra A. O2, o que vocês colocaram? Simples ou composta? Simples, a Paula não fez o 2. Paula, você não fez porque você não entendeu ou você pulou? Ou não deu tempo? Só para eu saber o que eu te explico aqui. Não. Ah, tá. Você tinha feito só a número 1. Beleza. Realmente, gente, a letra A é uma substância simples, né? Ela é formada por dois átomos do elemento oxigênio, certinho? Letra B, N2O. Composta, a Mariana já pôs. Composta, o Felipe também. Beleza, certinho, né? Dois elementos que nós temos aí, ó. O N, que é o nitrogênio, e o O, que é o oxigênio. Letra C, N2. Simples, ótimo, né? Só temos um átomo, que é o nitrogênio. Letra D, H2SO4. Composta, ótimo.
formada por três elementos químicos diferentes: hidrogênio, enxofre e oxigênio. Letra E, Fe. Simples, beleza? Um único átomo aí, né, gente? Também. FCO. Simples, né? Aqui, gente, é o elemento cobalto, né? Por isso o O tá em minúsculo. Beleza. E a letra G? CO de novo. E aí? Simples. Meninos, olha a diferença da letra F para a letra O. Na letra F, o C tá maiúsculo e o O minúsculo. Ah, o Vinícius colocou certinho, Vinícius. E na letra G, o C tá maiúsculo e o O também. Isso mostra para mim que eu tenho dois átomos diferentes, carbono e oxigênio, tá? Por isso, a letra G é substância composta. E na F, como o C está maiúsculo e o O minúsculo, é uma substância simples, o elemento cobalto, tá? Cuidado com esses detalhes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as representações, simbologia, tá? A gente volta nessa questão. Número 3, deu tempo de fazer, gente? Podemos? Pode. Então vamos lá. Como separar as seguintes misturas? Então, é aquela que o Felipe perguntou. Então, a letra A, a gente tem areia e limalha de ferro. Qual vocês acham que é o método mais adequado para separar essa mistura? O Vinícius já colocou. Uhum. Só o Vinícius que fez essa? A Mariana não fez. A Paula também não, né? A Paula falou que conseguiu fazer só a um. Felipe também não. Então tá. Então a gente vai fazendo aqui. Se vocês souberem algum aí, vocês vão colocando, tá? Pode ir colocando aí e a gente vai discutindo. O Vinícius respondeu certinho. É a separação magnética ou imantação, tá? Por quê? Aqui nós temos a mistura de dois sólidos. E o ferro, gente, ele tem atração magnética. Então, na hora que você aproxima dessa mistura o ímã, o que vai acontecer? Essas limalhas, o que é uma limalha de ferro? São pedacinhos bem fininhos de ferro, tá? Por isso que ele fica difícil da gente retirar ali da areia. Por serem muito finos, né? Se mistura ali, então fica difícil a separação. Aí, essa atração magnética do ferro permite fazer a separação por separação magnética ou imantação. É a mesma coisa, tá? A denominação do método é o mesmo. Significa a mesma coisa, os dois nomes aí. Letra B, areia e água. Essa o Vinícius fez ou não? Essa não. Então tá. Então agora a gente tem uma mistura de um líquido com um sólido, né? E nesse caso aqui, a gente pode verificar é, que dá para a gente separar de uma forma manual, vamos colocar assim, que eu consigo distinguir bem essas duas fases, né? Aí a gente faz o seguinte, a gente deixa a mistura em repouso e faz a decantação, tá? Que é isso? Quando a gente deixa a nossa mistura em repouso, a areia vai se depositar no fundo do recipiente, né? E a água fica por cima. Aí, o que nós vamos fazer, né? Para poder separar, então, esses dois componentes? A gente pega e coloca, né? Esse nosso
essa nossa vasilha, né, que tá, já fez essa separação, né? Então já está bem distintas as duas fases. Aí você pode derramar, né, aquela água em outra vasilha, úmido, areia. Aí, se você quiser fazer mais um processo, você pode continuar, tá? Mas só de você deixar em repouso, a diferença de densidade das duas substâncias já é o suficiente. Você já conseguiu separar. Letra C, água e açúcar. Então, aqui também nós temos a mistura de um líquido com um sólido, né? E que agora a densidade, né, deles também tem diferença, claro, porque cada substância possui a sua densidade, né, única de cada uma. Só que aqui, gente, a gente pode fazer um processo que é deixar ele evaporar. Ou seja, o processo é a evaporação, tá? A água, né, se transforma do líquido para o gasoso e o açúcar permanece no nosso recipiente, tá? Letra D, água mais álcool. Então, agora, a nossa mistura é homogênea e formada por dois líquidos. Então, é mais complicado, né? O processo agora ele tem que ser mais elaborado. Então, a gente pode utilizar a destilação simples, né? Que é um processo que requer materiais específicos para que ele ocorra, tá? Então, ele vai ser feito em um laboratório. Letra E, água mais gasolina. A gente pode pegar e fazer a destilação fracionada. Qual que é a diferença, Lília, da destilação simples para a destilação fracionada? Na destilação simples, a gente coloca, né, a nossa mistura em aquecimento e já liga o nosso condensador, né, direto ali numa adaptação, né, que as nossas substâncias, né, vão entrar em ebulição e serem recolhidas ali. Agora, na destilação fracionada, a gente tem ali colocamos uma coluna, né, que ela tem uns garrinhas assim, né, que vai fazer com que dificulte a passagem desses líquidos, tá? Podendo assim fazer a separação mais seguramente. Por isso, destilação fracionada. A número 4, vou dar 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Dá uma lidinha na 4 aí e vamos ver o que vocês marcam aí para mim. Pronto? Conseguiram chegar na resposta aí? Ó, falei a pergunta, que aí vai dando um tempinho a mais aí. Uma amostra de gasolina comum apresentou vários intervalos de destilação.
Em relação à gasolina, é correto afirmar. Aí as nossas opções. Letra A, uma mistura simples. B, um elemento químico. C, uma solução homogênea. D, uma solução heterogênea. Ou letra E, um composto químico. O que vocês colocaram? C, Mariana. Uhum. Paulo também. O Felipe também. E o Vinícius? Também. Ótimo. Então, beleza. Todo mundo acertou. Realmente, a nossa gasolina é uma solução, uma mistura homogênea, né? Apesar de ter várias substâncias ali, né? Nós temos um tipo de mistura que não apresenta distinção de fases. Ótimo. Número 5. Associe as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações laboratoriais e fenômenos contidos na segunda coluna. Então, gente, outra questão envolvendo métodos de separação, tá? Então, a gente tem aqui na coluna um preparar um café, preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado. 2. Adoçar o leite. 3. Preparar o chá de canela. 4. Usar naftalina na gaveta. E 5. Coar a nata do leite. E do outro lado, na segunda coluna, a gente tem os processos, né? Sublimação, diluição, filtração, extração ou dissolução. Então, quando a gente prepara um refresco de cajá, pode ser qualquer outro, tá, gente? Aqui está o exemplo dessa fruta, né? A partir de um suco concentrado, qual que é o processo que a gente está relacionando aqui? Isso é uma sublimação? Isso é uma diluição? Uma filtração? Ou uma extração ou uma dissolução? Então, pensa comigo aqui. O Vinícius falou que é extração. Mariana, diluição. Uhum. Paulo e Felipe também. Falta só o Paulo. Paula não fez. Tá. Então, você tem lá aquela polpa, né, daquele fruto. Ela está muito concentrada. E a gente vai acrescentar água, né? Assim que a gente faz um refresco. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou diluindo. Eu estou tornando a minha mistura menos concentrada, tá? Então, o número um fica aqui na diluição, né? No segundo parênteses nosso aí. Vinícius, não vai ser uma extração porque a gente não está retirando nada ali daquela polpa, assim. Ah, você vai falar, Lili, mas tem o gosto, mas tem, né, o cheiro. Sim, mas no processo ali, a gente não está fazendo nada para extrair. Quando a gente vai fazer essa extração, a gente vai ter que ter um aumento de temperatura, né? Alguma mudança. Aqui a gente só está acrescentando água, então estamos diluindo. Adoçar o leite. O que vocês acham? Mariana já colocou, beleza. Vinícius também. Felipe também. Ah, Paula, beleza. Ótimo, né? Então, a gente até fala, né, que o açúcar vai ser diluído ali, é uma diluição. Ótimo. 2 a última lá. 3, preparar o chá de canela. Extração, Mariana já colocou. Paula também. Meninos? Não? Tá certinho, meninos. Nós estamos fazendo a extração. Agora aqui, Vinícius, a gente colocou, né, aquela canela ali na água para poder ferver. E isso, essa ebulição, né, essa Felipe também colocou aqui, esse processo é que vai extrair o gosto e o cheiro da canela,
Então tá, ficou na extração lá o número 3. 4. Usar naftalina na gaveta. Vinícius e a Mariana já responderam, Paula também, falta o Felipe. Beleza. É o processo de sublimação, né? Onde um sólido se transforma em vapor. Ótimo. E 5, coar a nata do leite. Filtração, muito bem. É isso aí. Então, na outra página, a gente vai achar a sequência, né? Que a gente colocou aqui, ó. Que ficou 4, 1, 5, 3 e 2. 4, 1, 5, 3 e 2 é a letra E, certo? Então, pessoal, vamos parar por aqui, né? Já está na hora da outra aula de vocês. Vou pedir para vocês fazer o seguinte: terminar esses exercícios da apostila, pode ser? Aí, na nossa próxima aula, a gente pega as dúvidas para ser uma coisa mais rápida, combinado? Então, beleza. Muito obrigada, gente, aí pela presença de vocês, tá? Bom